reclamação, como o PVC disse muito bem, já se começa a fazer uma pressão em cima do árbitro, mas tem um outro assunto. O Gudrian Neufer está aí para falar com a gente, do Corinthians? Porque essa situação do Fagner realmente... Eu me lembro que na época muita gente falou assim, quer ver só como ele vai estar em campo? Eu falei, não acredito. Nós ouvimos isso antes. Eu não ouvimos isso? Verdade. Eu não acredito que isso vai acontecer. E o Gudrian Neufer entra hoje aqui na manchete do Expediente Futebol e dá o seguinte destaque. Existe a possibilidade de Fagner jogar contra o Flamengo no Maracanã. Mas, João, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, assim. Por exemplo, Edmundo. É semifinal. É o jogo... São os dois jogos mais importantes do ano do Corinthians. Uhum. Se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, o ano do Corinthians acabou. Sim. Pode sonhar em chegar ali em quinto, sexto colocado, pleitear uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, para esses jogos, o esforço é maior. É compreensível. Cara, assim, eu detesto me colocar numa situação de elogios, né? Uhum. Mas exemplos é bom quando a gente dá da gente, porque fui eu quem vivi. Eu já joguei com uma artroscopia de 9 dias. Uhum. O certo, o cara, é levar 30 dias para se recuperar de uma artroscopia. Mas era um jogo importante, eu joguei, teve consequências. Depois piorou a lesão? Não piorou a lesão. A artroscopia, ela cura, mas você fica com tendinite. Sim. Fiquei com dores depois. Mas, enfim, nós não estamos falando do Edmundo, estamos falando do Fagner. O Fagner, ele não pôde ir para a seleção, mas talvez ele vá fazer um esforço sobre-humano para poder estar nesse jogo. Porque ontem ficou muito claro, pelo menos no jogo de ontem, que Mantuan foi mal e o Gabriel não deu conta do recado. Mas aí que está o problema, Ed. Sabe por quê? Porque o que você está dizendo é bem possível que esteja acontecendo. Só que aí começa a se levantar dúvida. Será? Porque na época que ele foi cortado, eu me lembro que o noticiário dizia que ele ficaria 1 mês parado. E aí seria só para a volta da Copa do Brasil. E olha lá, né? Quer dizer, e agora ele volta antecipadamente com essa outra informação. É bem possível que aconteça isso que o Edmundo está falando, mas dá margem à interrogação. E aí o Gudrian Neufer pode trazer maiores detalhes para a gente, porque ele está lá no CT Joaquim Grava. Grande Gudrian, muito bem-vindo aqui. Gudrian, qual é a possibilidade do Fagner atuar quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã? Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, João, amigos do Expediente. Olha, a gente não pode cravar, João, mas eu diria, pelo treino de hoje, 90% ele vai jogar. E deve começar, inclusive, a partida como titular. Bom, viajar para o Rio de Janeiro, ele e o Pedro Henrique vão. Isso é fato, os dois vão viajar com a delegação. Agora, se eles vão começar no banco de reservas ou vão começar como titulares na quarta-feira, aí só o Jair e o departamento médico do Corinthians vão decidir. Mas hoje, quando começou o treino aqui, chamou muito a nossa atenção, dos outros jornalistas também, a presença do Fagner, que treinou sem restrições nenhuma, participou de praticamente todos os trabalhos. Só no finalzinho, quando os jogadores começam a treinar finalização, faltas, chute de longa distância, aí ele já tinha ido se encaminhado para o vestiário. E antes de ele caminhar para o vestiário, ele, inclusive, a gente percebeu, bateu até um papo com um médico, conversou com o Grava, conversou com o técnico, o pessoal da comissão técnica. Devem ter perguntado a ele, né, como que ele sentiu no treino, se doeu, se não doeu, mas o fato é o seguinte, o Fagner e o Pedro Henrique, que também foi liberado, tinha um entorse no joelho, foi liberado pelo departamento médico. Os dois serão os grandes reforços do Timão nesta partida contra o Flamengo no Maracanã. A dúvida fica para saber se eles vão começar a partida ou não. Eu, particularmente, apostaria que sim.
os dois. Inclusive, o Pedro Henrique também deve começar a partida semifinal contra o Flamengo. Agora, você disse bem, João, a previsão era de 4 semanas. 4 semanas, e o departamento médico do Corinthians faria um esforço sobre-humano de deixar o Fagner pronto para a partida de volta na Arena Corinthians. Mas, olha, surpreendentemente, o Fagner amanhã estará embarcando com a delegação para o Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí, João. Excelente, Gudrian. Muito obrigado, hein? Ótima participação aqui no Expediente Futebol do nosso companheiro Gudrian Neufer. Então, é isso. João. Eles vêm para o Rio, não há certeza da escalação, mas pelo que o Gudrian acompanhou lá no Corinthians, ele acha que o Fagner e o Pedro Henrique começam jogando. Pois não, Edmundo? João, quem acompanha o Expediente de Futebol, que eu falo aqui sempre, vou repetir, eu vivi muito tempo lá dentro. Os médicos, quando falam 30 dias, ele vai voltar antes, porque se ele voltar antes, é mérito do médico. É a chance do médico. Estou falando de experiência própria. Mas aí você envolve uma outra situação, que é essa situação de seleção brasileira. E as recuperações, elas são individualizadas. Tem gente que se recupera antes, tem gente que se recupera depois, e com a mesma Sabe contusão. o que eu acho, Edmundo? Treinou bem hoje o Fagner? Tá lá, ó. Tá Imagina ok? o treino dele lá, ó. Tá 100%? Pega o avião e vai para os Estados Unidos. Joga amanhã com... Não tá bom? Aí depois volta no jatinho. Vai pra lá jogar com o Salvador, Tem um dado importante. Ele foi convocado para a seleção brasileira, ele só foi cortado porque estava lesionado. Ok, vai pegar o avião? Não vem para o Rio de Janeiro. Vai para os Estados Unidos jogar com o Salvador. E depois volta no jatinho. Vou citar de novo o Vitor Romide, da redação, mandou uma mensagem que tem um dado que é importante aqui. E acho que o Flamengo pode trabalhar em relação a isso aqui. Embora eu sempre acho que a gente ataca o problema errado. O problema é que tem que acabar jogo de clube em data FIFA, como há 25 anos se resolveu na Europa. Mas, isso aqui em relação ao problema do Fagner. A FIFA estabelece que nos casos em que o jogador não queira ou não possa atender a uma convocação, não poderá também jogar pelo seu clube durante o período de liberação, acrescido ainda de 5 dias. Ou seja, caso o clube não libere o jogador para uma partida amistosa prevista em data oficial, por estar lesionado, não poderá jogar pelo clube nas 48 horas que antecedem a partida, no dia da partida e 5 dias após essa data. Isso, o Flamengo pode entrar na CBF e dizer assim, não pode jogar. Não pode porque não atendeu a convocação. Mas ele foi desconvocado. Ok, aí você vai dizer assim, o jogador não atendeu... Aí tem a brecha. Porque o Corinthians pode alegar. Não, mas eu não me neguei a liberá-lo. Foi a CBF que desconvocou. Mas o Militão foi convocado para a vaga dele. O Flamengo pode discutir esse quesito, indiscutivelmente. Acho que o problema... O que às vezes me incomoda é que a gente sempre discute o problema periférico. O problema central tem que resolver. Faz 25 anos que clube no mundo não joga. Eu tô batendo aqui todo dia nisso. Eu abri o programa falando sobre isso, calendário. Agora, gerou uma situação que é uma situação grave. Essa situação é grave. É verdade. É muito grave. Olha, o Fagner jogar contra o Flamengo na quarta-feira é algo que fica muito estranho. Muito estranho para a CBF, para o Tite, para a seleção brasileira, para o próprio Fagner. Não é correto que seja dessa forma. Não é correto. Simplesmente isso. E ainda tem essa ligação histórica. Claro que não tem nada a ver, porque o Tite é um grande profissional, mas há uma ligação do Tite com o Corinthians. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. O Andrei Sanches, presidente do Corinthians, é uma pessoa fundamental na carreira de Adenor Bach, porque se ele tivesse demitido o Tite contra o Tolima depois da eliminação, o Tite hoje não seria o Tite. Então, quer dizer, tudo isso vai juntando na cabeça das pessoas. E aí, como é que fica a situação? Esse é que é o problema. Pode estar acontecendo o que o Edmundo falou, com a experiência dele de jogador. Uma recuperação mais rápida, um esforço do atleta, eu vou jogar de qualquer jeito. Tem isso. Mas até provar isso, começa o disse-me-disse. E aí? Ô, João, a gente não pode... Eu não insinuei, eu só levantei uma questão, tá? Eu achei estranho. Enfim, ainda continuo achando estranho toda essa história. Você acha estranho, né? Muitíssimo. Agora, vamos pensar só no jogo, no duelo. Esqueça a seleção. O Fagner vai ajudar muito o Corinthians nessa partida. Não há dúvida. O Fagner com uma perna
Ele é melhor do que o Mantuan. Sem dúvida. Do jeito que a gente tá vendo, inclusive ontem, né? Foi o lateral da Copa da seleção brasileira, hein? E que foi bem na Copa. Muito bem. Foi bem na Copa. Foi bem. Vamos tirar clube de lado. Não, jogou bem. Jogou bem. Fez muito bem a função dele, substituindo o Daniel Alves. E vai ser fundamental para o Corinthians ficar um pouquinho mais forte no duelo contra a equipe do Flamengo. Mas que a história tá estranha. Tá estranha e tá demais. E o futebol brasileiro tá ficando atrás, hein? Precisa urgentemente resolver, acabar com esses amistosos e fazer o que a Europa está fazendo. Na Europa só se fala nessa competição envolvendo as seleções. Liga das Nações. É legal que as seleções entrem para disputar partidas para valer. É assim que se faz um futebol lá em cima. E o Brasil, enquanto isso, fica fazendo amistoso que, tecnicamente, na boa, não ajuda em nada. A seleção dos Estados Unidos sequer esteve na Copa do Mundo, a seleção sequer esteve na Copa do Mundo, e El Salvador não disputa a Copa desde 1900 e bolinha, quando tomou de 10 da seleção da Hungria. Então está na hora de rever isso daí. Né? Até porque o Peru, você viu os adversários que o Peru enfrentou em amistosos ou vai enfrentar em amistosos. Enquanto o Brasil fica enfrentando Estados Unidos e El Salvador. É demais, né? Por exemplo, hoje teremos um amistoso amanhã, né? Entre Colômbia e Argentina. O Marcelo Andrade, a maioria aqui, absoluta. É claro que nessa hora também entra a paixão clubística. Entra o clubismo. E é uma coisa perfeitamente natural para você que está nos assistindo. Nós aqui é que temos que ser o máximo possível isentos e analisar de forma neutra. Mas aqui, flamenguistas reclamando, rubro-negros, tá, isso aí é armação, aquela coisa toda. E corintianos ressaltando a recuperação do jogador, aquela coisa toda. Pois é, o certo é que é negócio de arbitragem, é o assunto Fagner, e esse Flamengo e Corinthians já começa agitadíssimo fora de campo. Jogo grande sempre começa antes, né? Rapaz. E aí, enfim. Mas eu acho que sim, eu respeito a opinião, né, tanto de Corinthians quanto do Flamengo, em relação à arbitragem, em relação ao Fagner, porque o desejo de conquista é maior. Então é cada um cuidando do seu lado, e eu acho que vale. E, enfim, e acredito sim, já vi. Tem coisas, tem injeções milagrosas. Tem, cara, tem. Tem jogador que não se submete, mas tem jogador que aceita. E, enfim, e eu acho que, assim, o Fagner vai ajudar, e vai ajudar muito ao Corinthians, se de fato ele entrar em campo para jogar. E se tá no campo treinando... Olha lá, treinando normalmente, ó. Hoje, tá em campo treinando é porque deve jogar. Isso é uma atividade de baixo impacto, né? Mas está treinando. Mas segundo lá o Gudrinier, que acompanhou, ele participou da movimentação entre os jogadores que não atuaram ontem contra o Palmeiras. 48 horas faz muita diferença. Vai jogar, tá se movimentando ali. Daqui até quarta-feira. Ele vai jogar, né, gente? Ele vai jogar. Provavelmente, vai jogar. Grande chance de jogar. O que o Edmundo falou que é pura verdade, ou seja, ele pode ter acelerado a recuperação porque está disposto a jogar e ir para o sacrifício. E olha como faz diferença o Fagner. Ontem, o Palmeiras e Corinthians, o Romero começou do lado esquerdo e o Perlinho do lado direito. Quando o Dudu, numa parte do primeiro tempo, veio jogar do lado direito, depois voltou para o lado esquerdo e deitava em cima do Mantuan. O que fez o Jair Ventura? Inverteu os dois pontas. Pegou o Romero e jogou pro lado direito. Levou o gol nas costas dele. Para ajudar o Mantuan. Né? Aí levou o gol do outro lado nas costas do Perlinho. Mas por que o Romero não estava nas costas no lugar do Perlinho? Para ajudar do outro lado. Quando saiu o gol. Porque ele foi lá para ajudar o Mantuan. E se fosse o Fagner, possivelmente não teria havido alteração. Porque o Fagner dá conta do recado. E o Romero teria acompanhado o Marcos Rocha. Poderia acompanhar. Tentaria, né? Em tese. É isso aí, olha, nesse meio de semana teremos aqui duelos Fox, vamos comparar os times de Flamengo e Corinthians, vamos comparar o Fagner com o Pará, ou com o Rodinei, que também é dúvida, vamos comparar os times de Palmeiras e Cruzeiro, vamos para o rápido intervalo, na volta vamos falar da outra grande semifinal, que jogaço também, Palmeiras e Cruzeiro, dois times que são os sobreviventes, porque são os únicos que permanecem aí em 3 competições. E daqui a pouco, uma outra arte falando do Campeonato Brasileiro e falando dos gols, falando das goleadas. O campeonato está pobre nesse aspecto. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Expediente Futebol. Espera aí, hein?